Dois, três, quatro. É hora do Encontro ABC, aprender e brincar com Cristo. Olá, crianças! Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? A gente tá com muita saudade de vocês. Nós todos imaginamos que vocês também estão com saudade de nós, da igreja, de todas as coisas que a gente faz sempre juntos, né? Como brincar, ouvir a palavra de Deus, orar, rir, comer, tanta coisa legal que a gente faz juntos, passear, não é verdade? Pois é, estamos morrendo de vontade que tudo isso passe logo para que a gente possa então voltar à igreja, voltar às nossas rotinas, nossa vida normal, né? Mas enquanto isso, nós precisamos de estar aqui, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre Deus, semanalmente, através desses vídeos, né? E a historinha de hoje vai ser uma história muito bacana, uma história que tá lá na Bíblia, aqui na Bíblia, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo de 8 a 37. E o melhor é que a gente sabe que essa é a palavra de Deus, né? A Bíblia, este livro é a palavra de Deus. Daqui que as nossas historinhas são tiradas. E como é a palavra de Deus, né? A maior verdade, se não a única que existe, então a gente pode ter a certeza absoluta de que é uma história real, não é uma história conto de fada, não é uma história inventada, não é uma lenda, né? É uma história real que aconteceu realmente e nós podemos tirar então o maior proveito de tudo que a gente aprende, né? Tirado daqui desse livro. Então, baseado na historinha de 2 Reis 4, de 8 a 37, ok? Vocês estão lembrados? Uma das nossas últimas aulas, historinhas que a gente ouviu, que nós estudamos juntos, que nós falamos de um personagem bem legal, que é o Eliseu. Eliseu, um profeta, né? Profeta, aquela pessoa que se dedicava a falar de Deus, falar do ministério de Jesus, falar da palavra de Deus por aí, né? Nesse mundo todo, para todas as pessoas que tinham oportunidade. Então esse era o trabalho de Eliseu, ele era um profeta e Eliseu vai aparecer na historinha de hoje também. E além de Eliseu, tem outro personagem que nós também já falamos numa das nossas últimas aulas presenciais, que é a mulher sunamita. Vocês estão lembrados que Eliseu havia dito para ela que ela ia ter um filho e a palavra de Eliseu realmente se cumpriu, que ela teve o filho, ela teve o bebê, e a historinha terminou assim, né? Ela e o marido com o bebê, presente de Deus, né, que usou Eliseu para falar desse milagre, né, desse menino que ia vir para essa família, que isso ia acontecer, e de fato aconteceu. Então Deus usava muito Eliseu para fazer milagres. E a história de hoje é mais um milagre feito por Deus através de Eliseu, tá? Vai falar de um menino que estava morto e esse menino voltou a viver. É uma história de fé, uma história de confiança em Deus. E eu acho que essa é a parte principal da história, tá? Vocês vão ter que prestar atenção nos personagens, nos nomes dos lugares, nas partes mais importantes da história, porque a gente vai fazer um joguinho depois, uma brincadeira, e vai ser legal vocês, né, terem memorizado essas partes mais importantes para vocês acertarem na hora da brincadeira. Mas o que eu quero que fique mesmo assim para sempre na nossa memória, na minha, na de vocês, é
a questão da confiança, né? Que Deus não falha. E o nosso versículo, inclusive, é este aqui. Tá? Para vocês verem. Confia no Senhor de todo o teu coração. Isso está lá em Provérbios 3:5. Então, a mulher sunamita, a personagem que nós vamos falar hoje, na historinha de hoje, ela foi uma mulher de muita fé. E ela, num momento muito difícil na vida dela, ela confiou muito em Deus e ela foi atendida. Então é sobre esse ato de fé, é sobre essa fé e essa confiança que nós temos que ter em Deus que nós vamos falar hoje, ok? Mas antes da gente começar, nós vamos fazer a nossa oraçãozinha, como sempre acontece, né? A gente sempre que vai fazer qualquer trabalho, qualquer tarefa, qualquer coisa na nossa vida, a gente sempre costuma orar, falar com o Papai do Céu antes, não é verdade? E quando a gente vai fazer isso, a gente sempre fecha os olhinhos, porque a gente já falou para vocês que a gente precisa de se concentrar naquilo que a gente está falando, na nossa conversa com Deus, não é mesmo? Então vamos lá? Fecha os olhos e vamos fazer essa oração, vamos conversar com Deus? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os instantes das nossas vidas, onde quer que nós estejamos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio do dia de hoje. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo cuidado e o amor que o Senhor tem tido para com todos nós. Nós queremos te pedir, Senhor, continuar te pedindo que o Senhor cuide de cada um de nós, dos nossos familiares, no sentido de proteger, de guardar de doenças, de coisas más, Senhor, de qualquer perigo. Nós te agradecemos por tudo isso imensamente e também te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, aquele bebê da sunamita, da mulher sunamita, havia agora crescido. Já estava bem grandinho, assim que nem vocês. Assim, desse tamanho. Parece mais ou menos que ele tem a idade de vocês, o tamanho de vocês. Pois é, mais ou menos isso. E um dia ele foi para a lavoura, ele quis acompanhar o pai dele, né? O pai dele trabalhava na lavoura, estava lá com alguns empregados, com alguns homens trabalhando e ele quis acompanhar o pai, né? Então ele foi com o pai até o local de trabalho dele para observar o pai trabalhando com aqueles homens. De repente, ele começou a passar bastante mal. Ele começou a sentir muita dor de cabeça. E aí ele se queixou para o pai: eu estou com muita dor de cabeça. E o pai começou a observar e ficar um pouco preocupado, né? E ele percebeu que a dor estava aumentando. E de repente, ele já estava chorando. E ele falou para o pai que era muito forte a dor e que ele não estava mais suportando. Então o pai pediu para que um dos funcionários, daqueles homens que trabalhava com ele ali, fosse até em casa levar a criança para que a mãe cuidasse melhor, né? Que a mãe desse os devidos cuidados, tivesse com ele os devidos cuidados, porque o pai estava trabalhando lá, enfim, não podia. O rapaz foi, levou a criança até a mãe e a mãe, claro, né, foi cuidar do filho com todo carinho. Esta é a mãe, né? É a mulher sunamita. E aliás, sunamita não era o nome dela, tá? Sunamita era a naturalidade dela. Ela era de um lugar chamado Sunem. Sunem era um vilarejozinho, um lugar menor que uma cidade que ficava lá em Canaã. E essa mulher, ela era uma super mãe, uma mãe assim super cuidadosa, só tinha aquele filho, né? Todo amor, todo carinho, toda atenção para aquele filho. E ela, claro, que cuidou muito bem do filho, mas o menino só ficava pior, só piorava, a dor só aumentava e ela já não sabia mais o que fazer, até que de repente, meio-dia, o menino morre, faleceu. E ela, imagina, né? A dor da mãe, o desespero, só tem aquele filho, ainda que não fosse só um, que ela tivesse mais, mas imagina perder um filho. Vocês conseguem imaginar?
Para uma mãe é muito sofrido, né? A maior dor. E ela, em desespero, tomou a seguinte decisão: olha o que faz. A confiança e a fé em Deus nos dá até equilíbrio, sabedoria para tomar as atitudes corretas. Olha o que ela fez com o filho morto nos braços. Ela subiu até o quartinho de Eliseu, que, lembram, ficava em cima da casa dela. Eles construíram um quartinho para Eliseu em cima da casa deles. Pois é, ela levou o filho morto, aí colocou o menino lá na cama de Eliseu, lá no quartinho, lá em cima, trancou a porta para garantir que ninguém ia ter acesso, que ninguém ia fazer velório, e saiu em desespero, com muita pressa, procurando o marido dela. Ao chegar onde estava o esposo dela, ela falou para ele: prepara uma jumenta da família dos cavalos, dos equinos, tá? Consegue ser menor que o cavalo, é um animal que ainda existe, mas é bem raro, tem mais pro Nordeste, é mais difícil da gente ver por aqui. É da família dos cavalos, dos burros, tá? E aí, o marido, então ela pediu para ele: prepara a jumenta para mim, e me arranja um dos teus funcionários, que eu preciso ir procurar o homem de Deus, né, o profeta, o Eliseu. O marido dela ficou surpreso com aquela atitude dela, né, mas ele até questionou: mas como assim? Por que você vai procurar o homem de Deus hoje? Sendo que hoje não é sábado, que sábado era o dia que Eliseu normalmente atendia o público, conversava com as pessoas, né, atendia. E ela disse: não tem problema, não faz mal, eu preciso. E aí o marido, claro, atendeu o pedido dela, preparou a jumenta, arriou lá o animal, mandou o seu funcionário com ela. Ela disse para o rapaz: olha, guia, né, vai na frente, mas não para por nada, a não ser que eu te peça, porque eu tenho muita pressa, eu quero encontrar o Eliseu logo. E eles partiram. E Eliseu estava num lugar muito distante de onde eles estavam, viu? Eliseu estava em Canaã, num monte. Ele estava pregando lá naquele monte que ele gostava de ficar. Lá ele orava, lá ele pregava, lá ele se sentia mais perto de Deus. Então ele estava lá naquele monte, o Monte Carmelo. E eles seguiram viagem. Quando estavam já se aproximando do Monte Carmelo, de longe Eliseu avistou ela e disse para Gerase, o amigo dele. Sabe Gerase, o amigo que estava sempre com Eliseu? Andavam sempre juntos? Pois é, Gerase, que andava sempre com Eliseu, de longe Eliseu avista a mulher vindo, né? E fala para o seu amigo Gease: vai até o encontro dela. Será que ela está com algum problema? Né? Vai lá e procura saber se está tudo bem entre a família dela, com ela, com o marido, com o filho. Então Gease foi. Encontrando a mulher, perguntou se estava tudo bem. Ela não queria conversar com Gease, ela queria mesmo conversar com Eliseu. Então ela disse para Gease: sim, tá tudo bem. E continuou, né? Seguiu até chegar ao lado de Eliseu, pertinho de Eliseu. E aí ela, na hora que encontra Eliseu, cai no chão, né? Se ajoelha os pés de Eliseu e começa a chorar desesperadamente e falando para ele: eu disse para você que eu não podia ter filhos, tu me disseste que eu ia ter um filho e eu disse que tu não mentisse para tua serva, e olha o que aconteceu. Então Eliseu viu que ela estava sofrendo muito e que algo muito sério tinha acontecido. Então Eliseu pediu que ela contasse o que havia acontecido e ela conta para ele, né? Eliseu tem a seguinte atitude: falou para o amigo dele, Gease: vai, pega o meu bordão e vai com ela e coloca o meu bordão sobre a criança. Talvez ele fique bem. E aí ela queria mesmo era que Eliseu fosse, porque ela sabia que Deus usava Eliseu, que Eliseu era um homem de Deus, de muita fé, de muita oração. Olha o que ela respondeu para Eliseu: tão certo como Deus existe, eu não saio daqui sem a sua companhia. Ela só voltava para casa se fosse com Eliseu. Então Eliseu decide ir. Só que Gease foi na frente, né? Gease pega o bordão de Eliseu e
se adianta, né, acelera, enquanto os dois vão mais atrás, um pouco mais devagar, porque a mulher não tinha tanta prática de andar montado em animal, né? Então eles estavam num ritmo mais lento. Geazi já era prático, então foi bem rápido. Quando chegou na casa, viu que o menino estava lá, deitado na cama, que estava morto, e ele fez exatamente o que Eliseu pediu. Coloca o bordão sobre o menino. Só que nada acontece. Geazi volta desesperado, encontra os dois no caminho ainda e fala para Eliseu: olha, eu fiz o que você falou, coloquei o bordão sobre o menino, mas nada acontece. Continua a viagem, então vamos lá que eu quero ver. Quando Eliseu e a mulher chegam, Eliseu tem a seguinte atitude: pede que os dois saiam, porque ele observa que o menino realmente está morto, pede que os dois saiam, e ele tranca a porta do quarto e começa então a orar, a falar com Deus. E a Bíblia não conta os detalhes dessa oração, mas a gente consegue imaginar, não é, crianças? E aí ele ora, né? Então ele teve a seguinte atitude: ele deita sobre o menino. A Bíblia conta que ele deixou cabeça com cabeça, igualou cabeça com cabeça, ombro com ombro, braço com braço, perna com perna. Então ele ficou exatamente, literalmente sobre o menino. E ele deu um tempo. E quando ele se levanta, ele observa e vê que nada aconteceu. E aí ele se angustia e ele de novo começa a andar pelo quarto e começa a clamar ao Senhor e começa a orar. E tem pela segunda vez a mesma atitude de se deitar sobre o corpo do menino e dá um tempo e o corpo do menino começa a se aquecer. E daí o menino começa a espirrar. Quando o menino começa a espirrar, ele levanta e ele observa que o menino abre o olho. Então ele dá 7 espirros, o menino, né? 7 espirros, abre o olho, aí Eliseu, ufa, né? Um milagre aconteceu. E claro, Eliseu, grato a Deus, com certeza, né? Chama a mãe do menino e fala: chamou, ela veio, claro, né? E fala para ela: tá aqui, teu filho vive nos teus braços. E a mulher, com o coração agora cheio de gratidão, né? Sem nenhuma dúvida mais, só muita paz, muita alegria, muita felicidade e muita gratidão. Ela de novo tem a atitude de se deitar aos pés de Eliseu e com o coração grato, com o coração transbordando de alegria, de paz, de felicidade, de muita gratidão, ela agradece a Eliseu. Então ali, depois que ela tem essa atitude, ela levanta, pega seu filho e sai do quarto. A nossa história termina aqui, tá? E fica pra gente a lição, né? De que uma oração com fé e com convicção, uma verdadeira confiança em Deus, a gente consegue os milagres, as bênçãos de Deus, porque Deus é o Deus do impossível, né? Então, relembrando o nosso versículo, confia no Senhor de todo o teu coração, né? Tá lá em Provérbios 3:5. Este é o versículo que vocês precisam decorar durante a semana. E não só memorizar, né? Mas coloca também no seu coração e na sua vida como prática de vida. Porque não adianta, crianças, a gente aprender as coisas e não usar, tá? Melhor seria que a gente não soubesse, né? A gente aprende justamente para a gente usar, né? Se beneficiar e beneficiar o outro, tá? Então é esse o recado, que vocês realmente tenham verdadeira confiança e fé em Deus, seja qual for o momento que você esteja passando. Mas me fala uma coisa, a gente precisa de orar e conversar com Deus só quando a gente está com algum problema? Claro que não, né? A Bíblia diz que a gente deve orar todos os dias, em todos os momentos, sejam de felicidade, seja de tristeza, de angústia, de desespero, de alegria, seja qual for, a todo instante, a todos os momentos das nossas vidas, nós devemos ser gratos a Deus, devemos orar, conversar com Deus, né? E ler a palavra de Deus sempre, ok? Então agora nós vamos fazer uma brincadeirinha.
Vamos fazer então um quiz, um joguinho, né? Para ver se vocês realmente prestaram atenção na história. E aí vocês podem aproveitar depois e fazer essa brincadeira, esse quiz com os irmãos de vocês, com os pais, com os amigos, com quem puder e tiver aí com vocês, não é? Então vamos à nossa primeira perguntinha do nosso jogo. O menino se sentiu muito mal. Ele se queixava de... O que você acha? Do que ele se queixava? A. Dor no peito. B. Dor na barriga. C. Dor na cabeça. E aí? Muito bem. Se você acertou que ele sentia dor na cabeça, ele se queixava de dor na cabeça, perfeito, é isso mesmo, tá? Ele sentia uma forte dor de cabeça, ok? Vamos à nossa segunda perguntinha, então. A nossa segunda pergunta é: a mãe pediu ao marido que preparasse um animal, né, para que ela fosse atrás de Eliseu. Que animal ela pediu? A. Uma burra. B. Uma jumenta. C. Uma camela. O que vocês acham que ela pediu? Que animal ela pediu? Muito bem. Se você respondeu que ela pediu uma jumenta, você acertou. Parabéns, isso mesmo. E a nossa terceira perguntinha. O profeta Eliseu se encontrava num monte. Qual era esse monte que Eliseu estava? A. Era o Monte das Oliveiras. B. Monte Gileade. C. Monte Carmelo. E aí, crianças, o que vocês acham? O que vocês conseguem lembrar? Qual era o monte? Certo? Monte Carmelo. Se foi esse que você respondeu, perfeito. Isso mesmo. Ele estava no Monte Carmelo quando ele avista a mulher de longe, né? E pede para o amigo dele até o encontro dela saber se estava tudo bem, né? Vamos para a nossa próxima perguntinha, pergunta de número 4. A pergunta de número 4 é o seguinte: o profeta Eliseu estava acompanhado de um amigo, sempre, né, gente? Eles estavam sempre juntos. Qual era o nome desse amigo? A. Geazi. B. Gade. C. Gerson. O que vocês acham? Se você respondeu que é Geazi, a letra A, perfeito, acertou, parabéns. E a nossa próxima pergunta, agora a pergunta de número 5, é o seguinte: o que Eliseu fez quando viu o menino morto ali deitado na cama? O que você acha que ele fez? Letra A. Ele orou com a porta aberta. Letra B. Ele fechou a porta e orou. E a letra C. Ele fechou a porta e soprou o nariz do menino. O que vocês acham? Hein? Como tu é esperto, isso mesmo, ele fechou a porta e orou, né? Ele pediu até que a mãe saísse, né, com o amigo, e ele trancou a porta e orou, de porta fechada. Parabéns, isso mesmo. E vamos para a nossa próxima pergunta. A pergunta de número 6 é o seguinte: o menino espirrou. Quantas vezes o menino espirrou depois que Eliseu orou, né? E ele começa a viver novamente. Quantas vezes ele espirrou? Letra A, 5 vezes. Letra B, 9 vezes. Letra C, 7 vezes. O que você acha, criança? Isso mesmo, 7 vezes. Você falou 7 vezes, você acertou a letra C. E agora a gente vai para a nossa última pergunta do nosso jogo. A pergunta de número 7. Quando Eliseu entregou o menino vivo para a mãe, o que ela fez? A. Ela caiu sobre os pés de Eliseu cheia de gratidão. Letra B. Ela saiu do quarto sem agradecer. Letra C. Ela
deitou na cama e chorou. O que você achou que ela fez, crianças? Conta pra mim. Ok? Então, se você falou letra A, que ela caiu sobre os pés de Eliseu, cheia de gratidão, você acertou. Tá bom? Parabéns! Brinquem bastante, ouçam bastante o vídeo, treinem bastante para aprender mesmo a história, o nome dos personagens, né? A palavra de Deus é muito importante nas nossas vidas, tá? Tenta gravar o nosso versículo, confia no Senhor de todo o teu coração, que está lá em Provérbios 3:5, e não só para memorizar, mas também para usar, né? Guardar no seu coração, para que você possa então levar para a sua vida essas palavras, não é? E ter confiança em Deus em todos os momentos da sua vida, em todas as situações, ok? Então, crianças, a gente espera que vocês estejam realmente se cuidando, realmente fazendo tudo o que tem que fazer para continuarem saudáveis, né? E a gente está com muita saudade, por isso a gente está pedindo muito a Papai do Céu e torcendo muito para que tudo isso passe logo. E logo, logo a gente esteja juntinhos novamente na igreja, fazendo todas as coisas que a gente faz juntos, que a gente tanto gosta, não é mesmo? Então, olha, uma linda semana para vocês. Amo vocês. Um beijo enorme, tá? Até qualquer hora.